Em 1964, a FIFA enquadrou o Madureira, a ponto do secretário-geral da entidade se pronunciar em Zurique, dizendo que a atitude deles era grave. Uma atitude que fez o clube ser ameaçado com a pena máxima permitida por lei pela Confederação Nacional dos Desportos, e suspenso por 1 ano. Mas o que o Madureira tinha feito para irritar tanta gente grande? Jogar amistosos na China. Jogar amistosos na China comunista, como os jornais gostavam de escrever, no meio da Guerra Fria e no começo da ditadura militar no Brasil. E os jogadores que não tinham nada a ver com isso se viram no meio de uma turbulência política, a ponto dos militares brasileiros cogitarem fazer um ato institucional do esporte para evitar que esse tipo de coisa terrível se repetisse. O que não ajudava muito Madureira é que não era a primeira vez que eles iam explorar o temido mundo comunista, cercado de mitos e lendas na opinião pública brasileira. 1 ano antes, em 63, eles tinham visitado Cuba, que tinha passado pela Revolução pouco tempo antes. Você provavelmente já viu essas fotos do time do Madureira do lado do ministro das Indústrias de Cuba, Ernesto Guevara de la Serna. Elas são atribuídas ao acervo pessoal do Fará, que fez parte dessa visita. E ficaram muito famosas graças aos esforços de marketing do próprio Madureira. No ano passado, o clube lançou uma camisa com a imagem de Che. A frase do Che, "Hasta la vitória sempre", sabe? Eu acho que não embute só no Madureira, não, embute no futebol em si, principalmente num time pequeno. As camisas foram usadas pelo time de futsal do Madureira e se transformaram num sucesso de vendas. No ano seguinte, quando a viagem à China completou 50 anos, eles fizeram uma também. Existe uma grande mitologia em torno dessas duas viagens, por motivos óbvios. Os anos 60 do Madureira foram uma loucura, com um dirigente ousado e uma grande vontade de ganhar dinheiro se projetando internacionalmente. Mesmo que às vezes o custo para isso fosse um pouco alto demais. Que com combatientes cubanos! Impossível continuar suportando tantos desmandos. O time do Madureira alcançou fama internacional. Se tem uma coisa que a gente vai ver nesse vídeo é que tudo na vida é uma questão de oportunidade. O que nos entrega o gancho perfeito para falar dessa bela oportunidade que a Insider tá dando pra rapaziada. É a Semana do Consumidor. Se planejamento é tudo, a hora de renovar o seu guarda-roupa com peças práticas e elegantes é agora. O site da Insider tá cheio de descontos, mais até do que o normal. Se você escanear o QR Code que está no canto da tela, você vai direto para ele já com o meu cupom aplicado, o Por Onde Andrei. Esse cupom se soma aos descontos que já estão lá e podem chegar até 50% off. O momento de experimentar a Insider é agora. Se você estava com essa decisão em suspenso, esperando a melhor hora, é agora. Corre lá e não perca essa chance. Obrigado, Insider, tamo junto. A primeira pergunta que me surge quando eu vejo essas fotos do Madureira com Che Guevara é: por quê? O que o Madureira queria com essas viagens, sabendo que elas seriam no mínimo controversas no Brasil? Se posicionar como um clube de vanguarda, capaz de passar por cima das barreiras ideológicas por uma ideia romântica de levar o futebol brasileiro adiante? Instaurar a ditadura do proletariado no Brasil através do futebol porque o Madureira era comunista? Para que a gente consiga entender uma realidade um pouco mais complexa do que essa, a gente precisa conhecer a história de um cara. O nome dele não significa muita coisa hoje, mas nos anos 60 ele tava com tudo. Essa é a ficha consular de José da Gama Corrêa da Silva, cidadão português, casado, agente comercial, nascido no dia 21 de abril de 1917 e conhecido no futebol carioca como Zé da Gama. Em 1958, esse empresário português foi eleito por unanimidade o presidente do Madureira Tênis Clube. Em 59, assumiu a presidência também do Madureira Atlético Clube. Mas eram atividades quase paralelas diante da verdadeira ocupação dele: levar times brasileiros em viagens pelo mundo e trazer times do mundo para jogar no Brasil. Já vinha de um pouco antes, mas a vitória na Copa do Mundo de 58 cristalizou nas mentes do futebol mundial a ideia de que o Brasil era uma terra mágica para o futebol, o que aumentava no mundo todo o interesse de ver os nossos times de perto. O nome do José da Gama aparece ligado a várias excursões famosas de grandes times sul-americanos pelo mundo, de cariocas como o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, e até uruguaios como o Nacional de Montevidéu. No mundo de ilhas, o Zé da Gama vendia pontes. Ele era uma espécie de guia turístico para o futebol brasileiro, como diz essa reportagem de 1959. Apesar do câmbio desfavorável e do nível de vida baixo, há acentuada tendência para correr o mundo e não são poucos os que arranjam dívidas insuportáveis para não perder a chance de uma ida ao estrangeiro. Há quem chega a acusar os empresários de exploradores do futebol, o que não chega a ser mentira. José da Gama, por exemplo, e falamos com conhecimento de causa, escuda-se na simpatia pessoal para levar avante suas promoções. Consideramos que é um visionário com inclinação consequente para a aventura,
imagina coisas e sai do Brasil mais ou menos no escuro, pensando em arrecadações que estão longe da realidade. O Zé da Gama não atuava só no segmento de excursões e amistosos. Ele também intermediava negociações entre jogadores brasileiros e clubes do exterior. Ele ficava indo e vindo com propostas de todos os lados. Tinha levado o Mazzola pro Milan, o Didi pro Real Madrid, Evaristo de Macedo pro Barcelona e até jogadores menos conhecidos para centros menores, como o zagueiro Rui Português da base do Flamengo, que foi ganhar milhões no Benfica de Portugal. Para os grandes clubes do Brasil, ele conseguia excursões vantajosas para os principais centros do futebol mundial. Mas o que sobrava para os clubes menores, como o Madureira dele? Gama recorta todos os jornais que falam das vitórias do Madureira e manda para diversas partes da Europa. Explicou: estou de olho aberto. Vencemos o Bangu e o América, que fizeram sucesso na Turquia. Assim, estamos bem à vontade para levar os meninos até lá. Traduzi para o inglês, francês e espanhol a história do Madureira como verdadeiro celeiro de craques e já estou recebendo algumas respostas interessantes. As motivações eram claras. Ele queria fazer dinheiro. Qualquer jogador é só pagarem bem. O foco dele era basicamente aproveitar as oportunidades e faturar uma grana, mesmo que isso significasse dar a volta ao mundo. E não é força de expressão. Em 1961, o José da Gama planejou uma excursão que contemplava percorrer todos os continentes. Foram 144 dias fora, um recorde de permanência no exterior para qualquer clube brasileiro. O Madureira se tornou o primeiro clube daqui a visitar vários lugares, como por exemplo o Japão, de onde o Zé da Gama prometeu importar 50 gueixas, por que não? Em Macau, o Madureira jogou diante do governador daquela colônia portuguesa. Esse aqui é o Zé da Gama cumprimentando a seleção. As excursões malucas do Madureira repercutiam nacionalmente, e o Zé da Gama defendia que elas eram benéficas e que os clubes não sabiam ganhar dinheiro. A melhor maneira de se preparar um time para um campeonato, no meu entender, é longe dos olhos da torcida e de cronistas torcedores. Porque no Brasil, cada brasileiro é um técnico e o time estando longe dá mais possibilidade ao treinador de fazer as experiências que julgar necessárias. Financeiramente, as excursões são ótimas, porque o futebol brasileiro, no meu entender, continua sendo um futebol que mendiga rendas no Brasil. Os clubes brasileiros, principalmente os cariocas, todos viajaram ao exterior comigo, em outras épocas em que o dólar custava de 110 a 200 cruzeiros. E já nessa época os lucros eram bem interessantes, porque uma entrada no Maracanã custava 33 cruzeiros. Hoje, uma entrada no Maracanã para um Vasco e Fluminense, por exemplo, custa 300 cruzeiros, ou seja, 40 centavos de dólar, o preço de um sanduíche em qualquer parte do mundo. O que nos leva àquela foto do Madureira trocando ideia com Che Guevara. Em 1963, o José da Gama não era mais o presidente do Madureira, mas ele continuava influente. E como o Campeonato Carioca só começava no segundo semestre, o Madureira tinha caminho livre para uma nova excursão. Dessa vez, pelas Américas, em que iam ganhar 200 mil cruzeiros limpos por partida. Essa reportagem aqui mostra bem como funcionava a cabeça do Zé da Gama. A viagem ia começar na Colômbia, aproveitando uma oportunidade muito específica. Usando de sua força, o Milionários da Colômbia não permitiu a majoração do número de concorrentes no campeonato. Com apenas 13 concorrentes, as rodadas compreenderiam 6 partidas e todas as semanas um clube folgaria. Para evitar a elevação do número de participantes do campeonato colombiano, o Milionários prometeu arranjar um amistoso para cada clube que folgasse, e essa combinação possibilitará 9 exibições seguidas do time do Madureira naquele país. Zé da Gama mantém negociações para 3 partidas na Costa Rica e 3 em Cuba. Seria assim, o Madureira o primeiro clube brasileiro a se exibir naquele país, depois do novo regime político instituído com a vitória da Revolução de Fidel Castro. O nome do argentino Che Guevara começou a aparecer nos jornais brasileiros no fim dos anos 50. Enquanto a gente ganhava a Copa do Mundo na Suécia, os rebeldes derrubavam o governo cubano. Em janeiro de 1959, o ditador Fulgêncio Batista fugiu e Fidel Castro foi recebido em Havana como herói nacional. O Brasil reconheceu rápido o novo governo cubano, e ainda em 1959, o Fidel Castro veio aqui em visita oficial e se encontrou com Juscelino Kubitschek. Em 1961, foi a vez do ministro Che Guevara vir pra cá. Essas fotos dele com o presidente Jânio Quadros ficaram muito famosas. O Che recebeu das mãos do Jânio a medalha da Ordem Cruzeiro do Sul. E tem uma piada bem conhecida sobre o que devia estar passando pela cabeça de cada um durante esse encontro esquisito. Será que esse maluco sabe que eu sou comunista? Será que esse comunista sabe que eu sou maluco? O Jânio acabou renunciando 6 dias depois dessas fotos. O Madureira começou essa excursão de 63 com 3 compromissos na Colômbia e sem um roteiro posterior fechado. A rota da viagem ia se desenhando à medida que os jogos iam acontecendo. Em maio, chegaram a Costa Rica, onde sofreram contra o Alajuelense, e de lá seguiram para Cuba, com 2 jogos marcados. A delegação do Madureira chegou em Havana em 11 de maio de 1963, despertando um grande interesse local. A notícia mais esperada por
nossos fãs de futebol. O jornal La Revolución chamava a equipe brasileira de estelar e lembrava que a estreia seria 2 dias depois, no estádio latino-americano, contra o time do Industriales, o campeão nacional. Exibia fotos do desembarque do José da Gama e dos jogadores do Madureira. Em destaque, o meia Fará, um dos pilares da equipe. Em 2010, o Fará deu uma entrevista à revista Trip e contou detalhes, tipo o fato de que a delegação teve que fazer um juramento anticomunista para sair do Brasil e que foi orientada a não falar de política porque os quartos de hotel tinham gravadores. O Madureira estreou 2 dias depois de chegar. Entrou em campo com uma grande bandeira cubana e ouviu uma estrondosa ovação, seguida do Industriales, que entrou no gramado com uma bandeira do Brasil. Com a bola rolando, o jogo acabou 5-2 para os brasileiros. A segunda partida aconteceu 3 dias depois. O Madureira venceu a seleção de Havana por 1-0 com um gol de Batata aos 8 minutos do segundo tempo. A imprensa do Brasil e a de Cuba concordaram que foi um jogo violento, e o Departamento de Esportes do governo aproveitou para anunciar que ia convidar o Pelé para dar uma passadinha na ilha. A princípio eram só esses 2 jogos, só que o Madureira foi ficando e acabou fazendo mais 3. Venceu a seleção das cidades de Havana e Camagüey por 6-1, com 3 gols do artilheiro Batata, que gerou uma bela piadoca do colunista JFG. Num país em que a reforma agrária está em plena execução, Batata tem que dar à vontade. Antes do jogo, eles foram homenageados e ganharam charutos e outros mimos cubanos. Depois, a delegação foi a Cienfuegos enfrentar de novo a seleção do país. São desse jogo, a vitória por 3-2, as fotos do Madureira com o ministro Che Guevara. Alfredinho era jogador do Madureira quando a equipe esteve em Cuba e guarda até hoje lembranças da amizade que fez com Che Guevara. Quando roubaram o relógio dele no hotel, Alfredinho não pensou 2 vezes. O problema é o seguinte, se não me devolver o relógio hoje, lá na mesa do meu quarto, eu vou falar com o Che Guevara. Puxa, quando eu subi o relógio já tava lá, cara. Que medo do homem, meu. Na mesma hora o relógio apareceu. Na tese de doutorado do Carlos Alberto González Garcia, que fez um estudo sobre os esportes na TV de Cuba, a gente encontra a informação de que esse jogo foi televisionado no país. Eu entrei em contato com ele para saber se essas imagens por acaso tinham sido conservadas, mas infelizmente não. Mas ele foi extremamente generoso. Foi o Carlos quem me enviou os cortes do jornal La Revolución de Cuba, que você tem visto ao longo desse vídeo. Fica aqui o grande agradecimento. O 5º e último jogo aconteceu no dia 24, 12 dias depois do primeiro. Foi uma goleada de 11-1 contra o time da Universidade de Havana no Matanzas Stadium. O povo cubano reconhecia o esforço do Madureira de jogar tantas partidas nessa permanência prolongada na ilha, e o José da Gama aproveitava para vender o seu peixe. Eu quero trazer mais equipes brasileiras a Cuba e tô pronto, é só me avisar, mas creio que seria mais interessante organizar uma série com times soviéticos, tchecos, húngaros, além de um do Brasil e um cubano. Para isso, contem comigo. De Cuba, o Madureira partiu para El Salvador. A expectativa era terminar essa excursão no México, mas como os jogos não foram confirmados, eles retornaram ao Rio inesperadamente no começo de junho. Foram 14 jogos disputados, com 6 vitórias, 5 delas em Cuba, 4 empates e 4 derrotas, e um lucro de 2.800.000 cruzeiros. Os jogadores chegaram se espalhando de alegria, trazendo sombreiros, sombreritos, charutos e outros bimbonelos, e falando maravilhas da ilha e de como tinham sido tratados. Che Guevara foi muito amável conosco, carinhoso, até deixou uma flâmula com o Zé da Gama, assegura Fará. Da viagem, a melhor impressão que trouxeram os madureirenses foi a ida a Cuba. Dizem que tiveram um tratamento de príncipe, viram muita fartura e nada lhes faltou. Nos países dominados pelo comunismo, isso é a norma. Procura-se impressionar os visitantes, ainda que artificialmente, para que eles saiam falando bem da casa. Mais um pouco e alguns jogadores do Madureira chegariam de barba crescida. O Madureira podia até ter ganho seus 5 jogos em Cuba, mas não era um grande time. E acabou na lanterna do Campeonato Carioca de 63, com 20 derrotas em 24 jogos. Para 1964, o Zé da Gama tinha planos ainda mais ousados para o Madureira. A segunda volta ao mundo. Mas dessa vez as coisas iam ser um pouco mais difíceis. A ideia era começar pela Ásia em abril e depois ir para a Europa. Mas quando as autoridades do esporte brasileiro receberam os planos do Madureira, ficaram preocupadas. Madureira proibido na China. Em resolução de ontem, a CBD proibiu o Madureira de jogar na China comunista, onde tinha exibições programadas pelo empresário José da Gama. Baseou-se a entidade nacional para a proibição no fato de não ser a China comunista filiada à FIFA. Essa foi a justificativa oficial, mas a realidade era um pouco mais complexa. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala.
No começo de abril de 64, o Brasil tinha consolidado o golpe militar ao depor o presidente João Goulart, um processo assombrado pelo fantasma do comunismo. E se a viagem do Madureira a um país comunista tinha sido uma aventura pitoresca em 63, em 64 era quase traição. Algumas reportagens sobre essa viagem dizem que o Madureira estava na China durante a execução do golpe militar, o que não é verdade. O embarque para a Ásia aconteceu 12 dias depois, tendo como primeiro destino a Malásia. A comitiva foi acompanhada pelo repórter Denis Menezes, do jornal O Globo. Ele seguiu partidas na Malásia, em Singapura e em Macau contra seleções e combinados locais, levando o estilo brasileiro de futebol empolgante para várias regiões do mundo. E algumas pequenas mentiras dos jornais locais, como a informação de que o Madureira tinha 10 jogadores da seleção brasileira e que Francisco Fernandes, o Batata, tinha jogado a Copa do Mundo pelo Brasil. O jornal publicava os telegramas que o Denis enviava, que eram quase diários das viagens, são muito bons de ler. Ele contou que em Singapura, quem providenciou o despacho da bagagem deles foi o ponta-direita da seleção local, que trabalhava como guarda alfandegário no aeroporto. Que em Penang, na Malásia, o jogo só teve 5 minutos de intervalo, porque o público lá não tolera pausa, e que os jogadores da seleção local jogaram com uniformes diferentes, porque lá cada um comprava o seu material. Eles contaram 5 meias brancas, 3 pretas e 1 amarela. E falou que ganhou o apito do árbitro de presente, que se disse honrado de falar pela primeira vez com um jornalista da terra dos bicampeões mundiais. Depois de Macau, onde o Madureira jogou contra um jovem com o apelido de Garrincha, os compromissos marcados eram os temidos jogos na China comunista. E todo mundo queria saber se eles iam ter coragem mesmo de ir pra lá. Pouco antes do Madureira embarcar, a coisa tinha ficado ainda mais complicada. No dia 3 de abril, a polícia do Rio de Janeiro tinha prendido 9 chineses, sob a acusação de que eles eram agentes estrangeiros que tinham sido trazidos ao Brasil para fazer uma revolução comunista. A imprensa brasileira embarcou totalmente na onda, e dizia que eles tinham vindo por ordem do presidente deposto João Goulart, e que pretendiam matar políticos e generais. O caso repercutiu fora do Brasil, e a China tinha enviado uma mensagem solicitando a libertação deles. Essa história ficou conhecida como o caso dos 9 chineses, que foram presos, torturados e expulsos do Brasil. E no meio disso tudo, o Madureira. Tendo chegado a Hong Kong, o empresário José da Gama declarou ter sabido que não havia mais proibição para exibições na China comunista. Na verdade, a proibição continua, e sem falar no importante da inexistência de relações entre o Brasil e a China comunista, há agravante de que a medida da CBD foi ditada por informações da FIFA, que não autorizou os jogos porque a entidade da China continental não é filiada. Contra tudo e contra todos, 40 mil pessoas viram Madureira golear por 5-3 a seleção de Cantão, com mais 2 milhões assistindo o jogo pela TV. A decisão de jogar na China revoltou o interventor do Conselho Nacional de Desportos, que não tinha nem tomado posse ainda e já tinha essa bucha para resolver. O que foi feito à revelia do CND e da CBD não tem paralelo na história do esporte brasileiro. Vamos pôr cobro a esses abusos. Se for o caso de estabelecer uma espécie de ato institucional no esporte, não vacilarei em pedir a sua decretação ao presidente da República. Enquanto os militares esperneavam no Brasil, o Madureira foi a Pequim fazer o seu segundo jogo, um empate em 0-0 contra o 1º de agosto, o time do exército chinês. O jogo teve a presença do ministro Chen Yi, que aparece nessa famosa foto cumprimentando os jogadores. Enquanto o pessoal arrancava os cabelos aqui no Brasil, o Madureira continuou jogando futebol. Fez mais 3 jogos contra as seleções de Pequim, Xangai e Tianjin. Essas partidas foram destaques na Revista Pictórica Popular da China. A equipe de futebol Madureira possui um estilo de jogo único, com uma variedade de técnicas precisas e potentes. O trabalho de pés habilidoso e as habilidades individuais são as características mais marcantes desse time. O Madureira deixou a China no dia 22 de maio, mas a excursão estava longe de acabar. Eles ainda tiveram jogos em Hong Kong, na Itália, contra Napoli e Torino, e nesse último o Batata jogou pelo Torino a pedido dos italianos, e na França contra o Lille, antes de voltar ao Rio de Janeiro. Uma agência de notícias da Alemanha chegou a dizer que o Madureira tinha ficado preso em Pequim por causa de motivos políticos. Essa versão da prisão é muito difundida e contada até hoje quando se lembra dessa história em vídeos e reportagens, mas ela foi desmentida pela imprensa brasileira ainda durante a excursão. O Madureira só voltou ao Brasil no dia 23 de junho, 2 meses e 11 dias depois de partir. Foram 44 gols em 17 jogos, e o técnico Plácido Monsores disse que o adversário mais difícil tinha sido a seleção de Pequim. Mas ele não sabia que eles iam ter um adversário ainda maior, a Justiça Desportiva. FIFA considera grave a atitude do Madureira. O secretário-geral da FIFA, o Sr. Helmut Kessler, falando à imprensa em Zurique, desmentiu que o Madureira tenha recebido autorização para realizar jogos na China comunista, acrescentando que a Federação Chinesa não é filiada à entidade máxima do futebol. A FIFA vai esperar as entidades brasileiras para depois se pronunciar. Os jogadores do Madureira e o empresário José da Gama, no regresso, afirmaram que o futebol praticado na China comunista é dos melhores, em condições de derrotar alguns países que disputam a Copa do Mundo, e elogiaram o tratamento
tratamento ali recebido, superior ao dos outros países visitados. Diante dos problemas jurídicos, o Madureira tinha um bom plano para se defender: jogar a culpa toda no Zé da Gama. A versão era de que ele quem tinha tomado as decisões à revelia do clube e que ainda não tinha nem pago as cotas de 14 dos 17 jogos da excursão. O Zé da Gama deu uma longa entrevista à Revista do Esporte se defendendo. Era do meu conhecimento que vários países filiados à FIFA haviam realizado partidas na China comunista, como a Iugoslávia, Suécia, União Soviética, Romênia, etc., e não haviam sofrido punição alguma. É claro que eu fiquei surpreso quando soube que o Madureira seria punido pelas 5 partidas que fizemos. Eu não levei o Madureira à China comunista com o fito de menosprezar autoridades esportivas ou políticas. Eu sempre tive por norma respeitar as federações, pois conheço bem os estatutos da FIFA. Havia uma necessidade de conseguir dinheiro para pagar as passagens, que custaram 40.370 dólares. E se não jogássemos lá, quem pagaria as passagens? Que, aliás, não paguei em sua totalidade. Tivemos jogos cancelados em países que são contrários ao regime político da China. E assim, fui obrigado a aceitar as partidas na República Popular da China para evitar o pior. Recebemos um tratamento excelente na China, pois eram esportistas acima de tudo, e o Brasil e o Madureira tiveram uma grande propaganda. Nunca na minha vida fui tão bem recebido como lá, pois até o ministro das Relações Exteriores veio ao gramado cumprimentar a todos os integrantes da delegação do Madureira. Acredito que o bom senso prevaleça e que todos reconheçam que fizemos apenas uma promoção do futebol e da música brasileira, sem ter um tostão de ajuda de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal. Fomos na raça e no peito. São belas palavras, mas a defesa não colou. Em agosto, a Confederação Brasileira transformou o Zé da Gama num fora da lei do futebol e recomendou a todos os órgãos internacionais que não reconhecessem a atuação dele como empresário. O Madureira acabou suspenso do futebol por 1 ano. Seriam punições extremamente duras para os dois lados. A sorte é que nenhuma delas pegou. O Zé da Gama continuou negociando jogadores e excursões normalmente. Em setembro, ele estava levando o Fará para fazer testes no Milan e tentando de tudo para vender o Garrincha para Juventus. E o Madureira jogou normalmente o campeonato de 64, em que acabou na vice-lanterna. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pequena nota do editor. Talvez você já tenha visto fotos coloridas do Madureira em Cuba. Elas obviamente não são originais e foram coloridas digitalmente por alguém. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de trabalho artístico, mas essas fotos são um bom exemplo do motivo pelo qual eu não gosto de usar colorizações nos meus vídeos. Se a pesquisa não for bem feita, elas confundem a gente mais do que ajudam. Além das listras da camisa estarem esquisitas, o escudo do Madureira também tá. O Madureira que viajou a Cuba e a China era o Madureira Atlético Clube, cujas cores eram branca, vermelha e roxa, ou azul, dependendo de onde você olha. Foi só em 1971 que eles se fundiram ao Madureira Tênis Clube e ao Imperial Basquete Clube para formar o Madureira Esporte Clube. O escudo novo trocou o Ad Atlético pelo Ed Esporte e incorporou a cor dourada do Imperial, que a gente conhece hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, como sempre, para que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda a gente a entender, primeiro, que o vídeo foi legal, e segundo, ajuda ele a chegar mais longe. Eu vou deixar na tela o meu arroba nas minhas redes sociais, eu tenho Twitter, TikTok e Instagram, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical, então se você quer saber o que a gente tem feito, é só me seguir lá. E se você chegou até aqui e não está fazendo absolutamente nada da sua vida, você só precisa de um vídeo parecido com esse para continuar na sua maratona de bons vídeos no YouTube, eu vou deixar aqui no canto o último que subiu no canal antes desse. É uma investigação um tanto quanto imbecil para descobrir por que a Globo usou um escudo aleatório do Milan no Mundial de Clubes de 1993 contra o São Paulo. Falando assim, parece um vídeo bem esquisito, mas se você clicar eu tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto, obrigado, é nóis. Vemos!